João capítulo 8, versículo 21 a seguir. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, podeis vos ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererás matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhe: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Pois vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Amém? Glória a Deus. Nós podemos assentar. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, nós vamos aqui discorrer referente a esses versículos, ao qual nós lemos, até o versículo de número 30, para a glória de Deus. Nós aqui, irmãos, nós vemos nesse capítulo de número 8, o Senhor Jesus, Ele tratando de assuntos gloriosos e maravilhosos, por onde quer que Ele passava. E quando Ele estava ali, diante dos homens da lei, levaram até Ele ali uma mulher adúltera, como nós vemos aqui no capítulo de número 8. E o Senhor Jesus, então, Ele faz ali com que aquela mulher, ela sinta-se salva na pessoa bendita do Senhor Jesus, onde aqueles homens estavam ali para apedrejar aquela mulher. Porém, nós vemos aqui, através da palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele faz uma pergunta para aquela mulher, perguntando para ela: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Esta é a pergunta que o Senhor Jesus, Ele faz àquela mulher. E aquela mulher, ela disse: não, Senhor. Então Jesus, Ele dá novamente ali a palavra para com aquela mulher, e Ele diz: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então os homens da lei, os fariseus que ali estavam, eles queriam apedrejar aquela mulher. Porém o Senhor Jesus, Ele mostra para aquelas pessoas que ali estavam, para os judeus que ali estavam também, mostrando que Ele estava ali para perdoar os pecados de todos, inclusive daquela pessoa que estava ali em adultério. E discorrendo aqui no capítulo de número 8, nós vamos vendo aqui os discursos que o Senhor Jesus, Ele vai fazendo e vai falando ali para os judeus que ali estavam. Ele dizendo que Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus dizendo: olha, aquele que me segue, ele não andará em trevas, mas ele verá o quê? Ele verá a luz. Então, e a luz da vida. Então nós vamos vendo aqui o Senhor Jesus falando, indagando aqueles homens que ali estavam, sendo também indagado por aqueles homens. E quando nós chegamos aqui no versículo ao qual nós lemos primeiro, que é o versículo de número 21, o Senhor Jesus, Ele começa a dizer para aqueles homens: olha, eu vou me retirar daqui, então vocês vão me buscar, mas eu morrerei. E olha, e vocês vão morrer, mas vocês vão morrer no pecado de vocês. Então nós vamos vendo aqui, discorrendo, quão grande
e maravilhoso é esta palavra para os nossos corações e para os nossos dias. Então a introdução do ensino de hoje eu coloquei assim, em João 8, 21 ao 30, o Senhor Jesus ele nos ensina que Ele é o caminho para a vida eterna e a única esperança de reconciliação com Deus. Nesse estudo nós vamos explorar, nós vamos aqui mergulhar na mensagem do Senhor Jesus. Mensagem essa aplicada diretamente às nossas vidas nos dias de hoje. Então aqui nós podemos aplicar esta palavra tanto no plano espiritual quanto no nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos passos aqui na terra. Então nós precisamos entender isso. E o primeiro versículo ao qual nós lemos fala aqui sobre a necessidade, de entendimento espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento. Então aqui o Senhor Jesus ele diz que Ele vai se retirar e que Ele morreria, porém aqueles homens estariam morrendo no pecado. E o Senhor Jesus ele ainda diz que para onde Ele ia, aqueles homens não podiam ir. Então o Senhor Jesus aqui ele está falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão aos céus. E também Ele está mostrando para nós que nós temos uma necessidade urgente de reconhecer a natureza divina dEle, porque foi isso que Ele trouxe para aqueles homens naquele momento. Olha, vocês precisam reconhecer quem eu sou, vocês precisam saber quem eu sou, porque havia muita indagação entre eles, entre aqueles homens, querendo o quê? Querendo prender o Senhor Jesus, querendo até mesmo usar ali a própria força, através daquela mulher, daquele ato do adultério ali, mostrar para o Senhor Jesus que Ele era um homem como qualquer um de nós. Sim, Ele era um homem, mas Ele também era Deus, e Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, e é aquele que tem poder para perdoar. Então o Senhor Jesus diz para eles: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E hoje em dia, irmãos, muitas pessoas, elas buscam solução nas filosofias, nos ensinamentos coaches que nós vemos por aí, e nós precisamos cada dia mais entender sobre a verdade, e esta verdade, esta resposta que nós buscamos, ela não está nos coaches. Essa resposta que nós buscamos, essa verdade que nós buscamos, irmãos, não está na filosofia, não está nesse conhecimento terreno ou natural, mas a verdade, ela está em Jesus Cristo, o autor da vida, aleluia, o autor verdadeiro da cura, o autor verdadeiro dos dons que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Os homens do passado, aqueles homens que ali estavam, a maioria deles não entendia. Mas nós vamos ver lá no versículo de número 30, que nós vamos ler lá no final, nós vamos ver que muitos ali creram naquilo que o Senhor Jesus falava, naquilo que o Senhor Jesus estava transmitindo. Assim como um dia eu e você também nós cremos nesta palavra. Então nós precisamos entender, irmãos, que sem o Senhor Jesus nós corremos um sério risco de permanecermos no pecado. Então por isso que nós estamos sempre falando e estamos sempre batendo na mesma tecla. Eu e você precisamos de Jesus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida nós precisamos de Jesus. E nós estamos vendo isso desde que nós começamos aqui a estudar o livro de João, nós temos aqui visto a necessidade que o Senhor Jesus, Ele mostrava a necessidade para aqueles homens, naquele momento, de aceitá-lo, de seguir a Ele, de aceitar a Ele como Cristo, mas também trazendo para nós, mostra também essa necessidade em nossos dias, de reconhecer
o senhorio de Jesus e ver e para dentro do nosso coração a necessidade que nós temos de Jesus todos os dias, irmãos. Nós não precisamos de Jesus apenas um dia na semana, mas nós precisamos de Jesus todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. O verso de número 22, a urgência do arrependimento. Aqui o Senhor Jesus, ele dizia ali para aqueles homens a respeito do arrependimento. E aqueles homens judeus que ali estavam, eles ficavam indagando entre eles ali: matar-se-á por quanto diz, para onde eu vou não podemos ir. Então, olha só a falta de entendimento daqueles homens, onde eles olhavam para Jesus dizendo aquelas frases, e eles indagavam entre eles se o Senhor Jesus iria tirar a própria vida. Então aqui nós vemos, irmãos, que aqueles homens, eles eram incrédulos. Aqueles homens, naquele momento, eles eram incrédulos naquilo que o Senhor Jesus estava falando. Então, muitas vezes, irmãos, isso reflete a natureza dos corações de muitas pessoas hoje. Porque muitas pessoas nos ouvem falar sobre Jesus e elas fecham o coração. Elas não têm entendimento daquilo que o Senhor Jesus, Ele fala através da palavra e através da nossa vida, usando a palavra de Deus. Talvez muitas pessoas passam ali fora e veem nós reunidos aqui nas quartas-feiras aprendendo a palavra de Deus, nos domingos de manhã aprendendo a palavra de Deus, no culto à noite também aprendendo a palavra de Deus, e não entende por que nós somos assim. Nós somos aqui assim, irmãos, porque nós cremos, porque nós um dia nos arrependemos do nosso pecado e nós nos colocamos na presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Quando eu dobro os meus joelhos, irmãos, e eu começo a falar com Deus, eu digo para o Senhor: Senhor, eu não estou aqui com os meus joelhos dobrados porque eu sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui com os meus joelhos dobrados porque a sua misericórdia me alcançou, porque a sua graça me alcançou, e por isso eu estou aqui com meus joelhos dobrados. É por isso que eu estou aqui aprendendo a palavra de Deus, é por isso que eu estou aqui falando a palavra de Deus, porque veio o arrependimento no meu coração das coisas velhas que se passaram na minha vida, e eu louvo ao Senhor, porque eu o aceitei como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi quem era Jesus, eu entendi o propósito de Jesus para com a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos, aleluia. Então, nós devemos, irmãos, em nome de Jesus, arrepender todos os dias dos nossos erros, dos nossos pecados, e buscar a esse Jesus glorioso. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, irmãos, para as nossas vidas, Ele não é apenas uma sugestão, mas é uma necessidade urgente nesse tempo, aleluia. Então o Senhor Jesus na minha vida e na sua vida não é apenas uma sugestão, mas eu digo para você, é uma necessidade, aleluia, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja lavada, uma igreja remida no sangue dele, irmãos, aleluia. Então nós precisamos entender isso. Então, não tenha o Senhor Jesus como uma sugestão para você, mas tenha Ele como algo necessário, aleluia, uma necessidade todos os dias, em todos os momentos de estarmos na presença dEle, uma necessidade de todos os dias nós nos dobrarmos diante dEle, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 23.
dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ali faltava aqueles homens terem esse entendimento. O entendimento na palavra, o entendimento naquilo que o Senhor Jesus estava falando. Porque o Senhor Jesus estava falando aqui: olha, eu não sou deste mundo, vocês são. E nós, irmãos, somos também, nós estamos aqui no mundo. Mas nós vamos ver na palavra do Senhor, lá no capítulo 17, que nós ainda vamos estudar, mas lá no capítulo 17, o Senhor Jesus fazendo uma oração ali pelos seus discípulos, o que o Senhor Jesus ele fala para o Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu e você, irmãos, nós estamos aqui, mas nós entendemos que o Senhor Jesus, ele esteve aqui, ele passou por aqui, e ele morreu ali naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, aprendendo a palavra dele. Os discursos de Pedro, irmãos, era justamente esse discurso. O discurso de Pedro era um discurso em que os homens que estavam próximos de Jesus não entendiam o que o Senhor Jesus falava para eles. O discurso de Pedro era que o Senhor Jesus havia vindo para todos aqueles que se arrependessem, teria salvação, o direito de salvação. Depois, quando Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, o discurso de Paulo é o mesmo que nós também estamos fazendo aqui hoje, irmãos, mostrando para aqueles homens a necessidade de terem Jesus, a necessidade de continuarem na presença de Jesus, porque quando nós olhamos para os livros de Paulo, as cartas paulinas, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, permaneça na fé ao qual você foi chamado. Então nós precisamos compreender isso, irmãos, porque eu e você sabemos que o Senhor Jesus, ele veio da glória, ele veio do Pai, ele esteve em nosso meio, ele viveu aqui na terra, sentiu as mesmas dores que eu e você sentimos, ele padeceu as mesmas dores que eu e você padecemos, mas ele, irmãos, como homem, ele não pecou, ele não errou, aleluia, ele morreu íntegro, ele morreu limpo, aleluia. Eu e você pecamos, e ele morreu pelos nossos pecados, e Deus que deu a nós, irmãos, o direito de sermos chamados filhos de Deus. A palavra em João 1 diz que Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Olha que glória, irmãos, olha que maravilha. Nós aprendemos com esta palavra, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus aqui, ele diferencia a sua origem divina da natureza terrena. Ele mostra isso para nós nesse versículo. Muitas vezes buscamos realizar os nossos sonhos e desejos materiais, irmãos, e esquecemos que a nossa verdadeira herança, ela não é terrena, mas ela é celestial, irmãos, aleluia. Quantos de nós lutamos todos os dias para ficarmos bem aqui, e esquecemos que nós precisamos dobrar o nosso joelho todos os dias para verdadeiramente, irmãos, termos direito de morar no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos, aleluia. Então nós precisamos ter esse desejo e saber que a verdadeira herança minha e sua, ela é na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos lembrar que a nossa vida aqui, ela é temporária, irmãos, aleluia. E que o Senhor Jesus, irmãos, ele nos chama para algo maior, aleluia.
aleluia, para algo eterno. O algo maior, irmãos, que Deus tem para nós, não é só aqui na terra. É lógico que o Senhor Jesus, Ele nos abençoa aqui sim, e nós vemos aqui homens, mulheres abençoadíssimos pelo Senhor, onde o Senhor tem derramado bênção sobre as suas vidas, e louvado seja o Senhor por isso, irmãos, aleluia. Mas o maior tesouro nosso é na eternidade, irmãos, com Deus, com Cristo, aleluia. Esse é o maior tesouro que nós precisamos buscar, a glória eterna com o nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra de João é linda. Cada versículo que nós vamos lendo, nós vamos mergulhando na palavra, irmãos. Esta palavra, ela vai falando e ela vai entrando em nosso coração, e nós vamos vendo quão grande e maravilhoso é a vida e o sacrifício de Jesus por nós. Porque Ele em vida, Ele mostra para nós, aleluia, ensinando as pessoas do passado como nós devemos ser hoje. E por isso que nós estamos aqui, porque nós temos crédito a esta pregação, nós temos crédito a esta palavra, e por isso que nós estamos aqui na presença dele. Aleluia. Versículo 24: por isso vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Temos que crer quem Jesus é. Nós precisamos, irmãos, entender quem Jesus é. Então nós precisamos ter essa necessidade real de entender, irmãos, quem Jesus é para nós. A fé em Jesus Cristo, irmãos, é o centro da nossa salvação. Não é outra coisa. Nós precisamos realmente ter fé, aleluia, que o Senhor Jesus é a nossa salvação. A minha salvação, a sua salvação é Jesus. Talvez você pode falar assim: mas você está pregando para crentes sobre salvação? Sim, irmãos, nós precisamos todos os dias entender sobre a nossa salvação, e nós precisamos todos os dias, irmãos, nos limpar, nos santificar, porque o nosso Deus, Ele é santo, e convém que nós também sejamos santos. Aleluia. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos compreender. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter essa compreensão. Em um mundo, irmãos, em que hoje, através da internet, nós vamos falar mais uma vez, eu creio que em todo ponto de ensino nós temos falado sobre isso. Nós vemos ali inúmeras verdades, muitas verdades, ou não? Ela não é, minha querida e digníssima esposa? De vez em quando estamos ali ouvindo e discutindo sobre alguns assuntos. Há muitas verdades, mas qual é a verdadeira, né? Não combinou, né? Mas qual é a verdadeira verdade, ou a única verdade? É Jesus. Ele é a verdade única e absoluta para mim e para você. A Bíblia Sagrada é a única verdade, única e absoluta. Amém? Ela, a Bíblia Sagrada. Quando
e nós estamos ensinando pessoas para que possam trazer ensinos da palavra, é o que nós falamos, irmãos. Sempre fala a palavra. Se falarmos a palavra, nós não erramos, porque na palavra não há engano. O engano está no eu acho. O engano está nas teologias montadas e formadas por homens. Mas se nós estivermos firmados na palavra, nós não erramos. Porque existem várias teologias e existem vários pensamentos teológicos, mas a palavra é inerrante. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus, ela não tem erro. Então nós podemos ler e compreender o que o Senhor Jesus ele quer falar conosco. Então ela é a verdade absoluta. Jesus, como Filho de Deus, irmãos, aleluia. É isso que a palavra nos mostra. Ela não nos mostra um Jesus vencido, mas ela nos mostra um Jesus que é o Filho de Deus, o Filho do Criador, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu e você, nós precisamos entender. E aqui nós vemos, né, irmãos, que a palavra, ela nos desafia a viver todos os dias a nossa fé, em meio às pressões que o mundo muitas vezes faz, ou traz para cada um de nós. Ou será que nenhum de nós aqui sofremos as pressões diárias deste mundo? Eu acredito que todos nós sofremos esta pressão, e nós somos desafiados todos os dias a vivermos de fé em fé, buscando a Deus, aleluia, para que Ele nos livre dos males, para que Ele nos livre das opressões e pressões diárias, irmãos. É só através de Jesus, através da palavra. Aqueles homens que ali estavam, irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse para eles assim, ó: vocês não me conhecendo, vocês vão morrer no vosso pecado. Então nós precisamos realmente conhecer e saber quem é Jesus, crer quem é o nosso Senhor. Jesus, Ele disse: olha, sabe por que vocês vão morrer nos vossos pecados? Porque vocês não sabem quem eu sou. É isso que está dizendo nesse versículo. E o versículo de número 35 e de número 25, nós vemos aqui aqueles homens fazendo uma pergunta para Jesus. Eles perguntaram: quem és tu? Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. Até quando eu estava fazendo esse estudo e hoje estudando ali, eu comecei a perguntar: quem é Jesus para mim? Aí eu faço essa pergunta agora: quem é Jesus para você? Jesus, irmãos, Ele precisa ser o nosso tudo. Jesus, Ele precisa estar no topo de todas as nossas prioridades. Nós vivemos em um mundo de muitas prioridades, muitas, mas Jesus, Ele precisa ser o centro da nossa busca, o centro da nossa busca. Então eu pergunto para você: quem é Jesus para você? O Senhor Jesus, Ele responde ali para aqueles homens: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. O que o Senhor Jesus, Ele é para nós, é aquilo que a palavra dele já veio e falou para nós. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o caminho. A palavra do Senhor diz que Ele é a verdade.
A palavra do Senhor diz que Ele é a vida. E a palavra do Senhor diz que se nós não formos por Ele, por esse caminho, nós não veremos o Pai. Jesus, Ele é o nosso tudo. Então, assim como naquela época, muitos hoje ainda se perguntam quem é Jesus. Muitos têm uma indagação de quem é esse Jesus. E nós podemos dizer: Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele é o nosso Redentor. Aleluia. E melhor ainda, Ele não é só o nosso Salvador e o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. É o que nós precisamos entender. Jesus é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Então nós precisamos conhecer pessoalmente, irmãos, aleluia, e ajudar as pessoas que não o conhecem a conhecê-lo. Então nós precisamos todos os dias conhecer Jesus, buscar Jesus. Quando eu estava lendo, irmão, sobre esse ensino, e eu cheguei aqui nessa parte de conhecer. Eu cheguei aqui à tarde, e quando eu estava mexendo aqui, irmãos, eu comecei a falar com Deus. E é tão bom, irmãos, quando a gente está só e você em voz alta, você começa a invocar e fala para Ele: Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, porque eu preciso entender quais são os teus caminhos para com a minha vida. Senhor, fala comigo, porque eu preciso do Senhor todos os dias me mostrando a direção. Senhor, fala comigo, porque sozinho eu não consigo caminhar. Irmãos, é tão gratificante e maravilhoso quando nós sentimos o refrigério dentro do nosso coração e o Senhor tocando em nós com o poder do Teu Espírito Santo, e nós sentimos Ele bem pertinho de nós, dizendo para nós: não se preocupe, não se preocupe, porque eu estou aqui com você. Não se preocupe, porque eu estou guiando a tua vida. Não se preocupe, mas faça somente aquilo que eu estou colocando no teu coração. Não se preocupe, porque mesmo nos momentos de aflição eu vou estar do teu lado. Não se preocupe, porque mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, eu vou estar junto de você. E isso, irmãos, enche o nosso coração. E nós entendemos que quando nós buscamos a Ele, Ele está bem pertinho de nós. Então eu digo para você: se você tem buscado a Ele, Ele está bem pertinho de você, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Versículo 26. A sabedoria e a autoridade de Jesus. O versículo aqui, ele nos diz, né: tenho muitas coisas para dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isso tenho falado. Aquilo que dele tenho ouvido, eu tenho falado.
Jesus, irmãos, mostrando aqui para aqueles homens, tanto para os fariseus, quanto para os judeus que estavam ali com ele, falando realmente quem ele era, e da onde ele havia vindo, e de quem ele estava falando, e com quem, aleluia, ele estava falando. Eu falo de meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele fala, irmãos, aqui com autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a autoridade perfeita, por causa da unidade dele para com o Pai. Aleluia. E nós, irmãos, precisamos, lembra do verso anterior, onde eu disse sobre a questão de ter um relacionamento pessoal com Jesus, ter um relacionamento pessoal com o Pai, ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Quando nós assim o temos, nós temos uma relação perfeita com Deus, nós podemos falar com autoridade, pois se o demônio se levantar, ele há de cair por terra e de retirar, porque tem que ter autoridade na nossa palavra. A autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando nós temos intimidade com Ele, irmãos, aleluia, o inimigo não vence, mas ele cai por terra, porque o nome de Jesus, aleluia, ele está sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Em nossos dias, irmãos, essa autoridade, ela precisa estar sobre nós, porque é essa autoridade que nos dá segurança em falar para a enfermidade: sai, e a enfermidade sai em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava refletindo sobre isso, irmãos, essa autoridade que tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos cristãos fracos. Hoje nós vemos muitos líderes fracos. Por quê? Não estão buscando a Deus, não estão buscando de Deus. Fala-se tanto em ter intimidade com Deus, mas não tem. E nós precisamos ter essa intimidade com Deus. E nós só alcançamos essa intimidade falando com o Pai e ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Aleluia! Porque se nós formos em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus não venceu Satanás falando de si mesmo, dizendo: eu oro todos os dias, olha, eu estive aqui 40 dias jejuando. Mas não, Jesus vence o diabo através da palavra. E é esse entendimento que nós precisamos ter. A palavra do Senhor, ela diz para nós que nós precisamos orar. E é só orar que ela diz que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. E como nós buscamos a vigilância? Através de aprender a palavra de Deus, irmãos. Porque o homem que não conhece a palavra de Deus, ele não tem vigilância. É um sino que tine como algo vazio. Já bateu em uma lata vazia, ela tine, mas experimenta bater em uma lata cheia. Você não vai ouvir barulho, porque dentro dela há composição. E sabe qual é a composição que tem que ter em mim e você? A palavra de Deus. Esta composição que precisa estar dentro de nós. Aleluia. Quando nós virmos o cansado, abatido e humilhado, nós irmos para a palavra, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, e dizer para aquela pessoa que
vinde a mim, cansados e oprimidos ou abatidos, que eu vos aliviarei. Aleluia! Vinde a mim. A palavra é clara. A palavra é clara. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Então nós, irmãos, que estamos aqui vivendo neste mundo, nós podemos ter a certeza e a confiança em Jesus, aleluia, e na sua soberania, aleluia, porque Ele está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle de todas as coisas, aleluia. E é isso, irmãos, que deve o quê? Moldar a nossa vida, moldar a nossa fé, aleluia. Entender que o Senhor Jesus, Ele está no controle da nossa vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. 27. Nossa, o tempo passa rápido. Versículo de número 27. Mas não entenderam que Ele lhes falava de quem? Do Pai. Eles não estavam entendendo o que o Senhor Jesus estava falando. Eles não entenderam quem era Jesus. Muito menos eles compreenderam que Ele estava falando assim: olha, eu sou o Filho do Altíssimo. Eles não compreendiam isso. As pessoas, irmãos, elas não compreenderam de quem o Senhor Jesus estava falando. E quantas vezes nós falamos para as pessoas quem é Jesus e elas não entendem, elas não conseguem compreender. Nós um dia também nós não compreendíamos. A minha esposa tentou por anos me explicar quem era Jesus, o Jesus ao qual ele e a minha sogra servia. Elas tentaram por anos me mostrar quem era Ele. A família dela tentou por anos me mostrar quem era Jesus. E muitas vezes ela falava assim: olha, vamos ali na casa da nossa tia, da tia Maria, do tio João. Falava: não. Muitos aqui já ouviram muitas vezes eu falar sobre essa história. Eu falava: não, porque senão ele vai me chamar para o canto e vai ficar falando a palavra para mim, eu não entendo nada do que ele está falando, e ele fica lá falando, passando, né, o tempo ali comigo. Mas mal sabia eu, irmãos, que eu estava igual a esses homens ali. O Tijão estava falando para mim assim: olha, o Jesus que eu sirvo, Ele é tudo para mim. O Jesus que eu sirvo, Ele me tirou lá do lamaçal do pecado e toda a minha família. O Jesus que eu sirvo, Ele já curou a minha família várias vezes de enfermidades. O Jesus que eu sirvo tirou muitas pessoas dos vícios através de quando eu preguei para alguma pessoa. Eu não entendia. Eu era como essas pessoas aqui. E você também era como essas pessoas também. E nós precisamos entender que esse Jesus, Ele é tudo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, irmãos, aleluia. Por isso que eu convido você a buscá-lo cada dia mais, cada dia se aprofundar mais na palavra e mais nele, e dizer: Senhor Jesus, eu quero ter essas experiências. Eu preciso ter, não é só querer, é precisar ter essas experiências para poder falar para as pessoas lá fora quem é Jesus, quem é esse que nós pregamos, quem é esse que nós falamos. Ele, a palavra de Deus diz que Ele é o Verbo, Ele é a palavra, a própria palavra.
estudar, ler a palavra e entender o que cada capítulo e versículo fala comigo. Porque se nós olharmos esse capítulo inteiro, irmãos, nós vamos ver que todo o tempo o Senhor Jesus está mostrando a si mesmo para aqueles homens. Está mostrando quem Ele é, e não só Ele, também é o Pai. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós precisamos aprender a obedecer a Deus e a buscar conhecê-lo mais profundamente por meio da palavra e da oração. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, né, irmãos? Já estamos aqui quase finalizando. O versículo de número 28. A cruz, a exaltação de Cristo. Aleluia. Quando a Rayane mandou hoje esse banner e eu vi essa cruz, eu não achava que ela fosse colocar a cruz ali. Ela colocou essa cruz. Na hora, irmãos, eu chorei. Eu fiquei emocionado. Por entender que aquela cruz onde o Senhor Jesus ele padeceu, irmãos, não foi a derrota, não foi a humilhação, mas foi a exaltação de Jesus. Aleluia. Foi a exaltação do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos, a palavra diz: e disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensina. Aleluia. Faço e falo como o Pai me ensina. Eu não faço por mim mesmo. Jesus ele se refere aqui, irmãos, à crucificação, o momento em que ele seria exaltado na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então a cruz é o ponto central da nossa fé, porque quando olhamos para ela, irmãos, nós vemos Jesus, mas não o Jesus morto, porque aquela cruz ela está vazia. Jesus ele foi levado para o túmulo, mas o túmulo também está vazio, porque ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, louvado seja. Então nós devemos nos lembrar de que a vitória vem através do sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. É através do sacrifício de Jesus. Muitas vezes nossa própria exaltação diante de Deus virá quando nós nos humilharmos e seguirmos os caminhos de Jesus. Aleluia. E observar, aleluia, o sacrifício bendito de Jesus por cada um de nós. Amém? Então que eu e você, irmãos, nós possamos olhar, quando nós virmos uma cruz, não idolatrar, mas olhar para ela e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor, através da cruz, deu-me o direito de poder falar que eu sou filho de Deus, filho do Altíssimo. E mais ainda, dá-me o direito de ir morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que me agrada. Jesus, irmãos, está dizendo assim: olha, eu não estou sozinho. Eu estou aqui, mas o Pai está comigo. E Ele está comigo por quê? Porque eu sempre faço
precisamos fazer sempre aquilo que agrada a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, aleluia, Ele não nos deixa assim. Ele está sempre do nosso lado. Aqui, irmãos, cai por terra. Você ouviu? Aqui cai por terra aquela questão, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque aqui diz que nós precisamos fazer sempre o que agrada a Deus. Então eu e você precisamos todos os dias fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia! Fazendo isso, Deus está juntinho a nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca nos abandonará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa verdade, irmãos, ela vai todos os dias dar força a mim e a você, para nós enfrentarmos os desafios. Aleluia! Porque isso é que vai ajudar a mim e a você a viver uma vida de santidade que agrada a Deus. É saber disso, que quando nós fazemos a vontade do Pai, o Pai, aleluia, através do Espírito Santo, está conosco todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que me agrada. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 10, versículo de número 30. A conversão através da palavra de Cristo. Quantos aqui foram convertidos através da palavra de Cristo? Amém, irmãos? Nós fomos convertidos por palavras bonitas de homens, mas nós nos convertemos porque um dia nós ouvimos falar da palavra do Senhor. A palavra de Jesus tocou em nós e nos trouxe para a presença dele. Então aqui no verso de número 30 diz assim, ó: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Creram através da palavra, através daquilo que o Senhor Jesus estava falando. Então a pregação da palavra de Cristo, ela é poderosa. Mesmo em meio às incredulidades, muitos creram. Porque naquele momento o Senhor Jesus estava falando para pessoas totalmente incrédulas. E aqui mostra que através da palavra de Jesus, muitos creram naquela palavra. Hoje, o mesmo acontece quando eu e você compartilhamos a palavra de Deus. Muitos creem, porque o Espírito Santo de Deus trabalha no coração daquelas pessoas ao qual nós estamos falando de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem me convenceu, irmãos, não foram as palavras bonitas que a minha esposa, a minha sogra tentaram falar para mim, as palavras que o tio João falava para mim. O que me convenceu foi o Espírito Santo de Deus, aleluia, que habita desde então neles e começou a habitar em mim. E foi Ele quem me convenceu. E por isso hoje eu posso dizer, aleluia, que eu estou aqui na presença do Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos, irmãos, permanecer fiéis em proclamar o Evangelho de Jesus, confiando nos resultados
mas não no resultado nosso, no resultado daquilo que Deus pode fazer, através da minha pregação e da sua pregação, através da palavra que nós estamos falando para as pessoas. Amém, irmãos? E lembro-me aqui agora de um ensinamento que o pastor Marco Antônio um dia trouxe, falando referente, tem um versículo na Bíblia, não me lembro agora qual é, que fala sobre nós sermos uma carta que todos leem, uma carta aberta. Somos o que? O testemunho vivo daquilo que Cristo fez em nós. Então muitas vezes nós não vamos precisar nem sequer falar, porque as pessoas vão ver quem nós somos, ou melhor, quem nós nos tornamos, aleluia, através de Cristo. Amém, irmãos? E para concluir, aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele deixa muito claro que ele é a única fonte de salvação e vida eterna. Assim como no tempo de Cristo, hoje também nós enfrentamos a incredulidade e as distorções do mundo. No entanto, a mensagem da cruz, ela permanece verdadeira e transformadora. Aleluia. Então a palavra de Cristo, aleluia, ela permanece viva para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E ela continua transformando vidas. Então que nós, irmãos, nós possamos reconhecer todos os dias a necessidade de viver em obediência a Jesus Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo, e confiarmos na presença constante do nosso Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Precisamos então confiar que esta presença, ela está conosco em todos os momentos. Aleluia. Como nós lemos no versículo de número 29, que a presença do Pai esteja em nós, porque nós fazemos sempre o que agrada ao Senhor. Então que este ensino desta palavra, nesta noite, irmãos, ela possa nos encorajar a caminhar cada dia com mais fé e olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, aleluia, e viver uma vida de luz nesse mundo de trevas. Amém, irmãos?